Eu vou começar esse vídeo dizendo que até hoje Metroid Prime é o 11º jogo mais bem avaliado de todos os tempos. E já faz mais de um ano que tivemos o relançamento de Metroid Prime Remastered no Nintendo Switch. Quando ele chegou, ele foi muito bem recebido, alcançando notas impressionantes e indicações em premiações como o próprio Coelho Awards de jogo do ano. Mas será que agora, depois do hype, ainda dá pra recomendar o jogo? Ele continua sendo um desses jogos mais bem avaliados da história? Pra quem esse jogo é mais indicado e pra quem esse jogo é menos indicado? Por que ele teve toda essa aclamação, mesmo sendo um jogo de GameCube remasterizado? Bom, hoje é dia de responder perguntas, então... Olá, meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E para você receber lembrete de uma cobertura completa dos exclusivos da Nintendo, além de outros destaques, basta você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Deixando seu like, você também mostra que aprecia conteúdos importantes como esse e ainda me ajuda a levar esse vídeo para mais uma pessoa no algoritmo do YouTube. Sem mais introduções, bora falar de Metroid Prime Remastered. E se você tiver interesse em comprar, sabe aonde pagar mais barato. Vem comigo! Começar uma dica: se você quer comprar um Nintendo Switch ou um jogo ou um desses jogos aqui, você pode simplesmente me perguntar onde é que ele tá mais barato. O grupo de WhatsApp está aqui na descrição, onde eu dou dicas, ajudo todo mundo que tá precisando e indico jogos em promoção para você nunca precisar pagar caro. Quer comprar, mas não sabe aonde? É só perguntar pra gente ou então checar o site nintendobarato.com.br, que é o site da minha equipe, que tem um bot inteligente que busca os menores preços do Brasil para o Nintendo Switch e tem indicações também dos micro SD cards, os jogos corretos e mais adequados e onde eles estão mais baratos de comprar também. Toda a curadoria feita manualmente e a gente coloca essas informações todas ali, ó, no grupo de Telegram, no grupo de WhatsApp e também no Instagram, galera. É só entrar aqui no canal de transmissão. Aqui tem todas as informações. Tanto no Nintendo Barato quanto nos grupos, é só você mandar uma DM, cara. Diz o que você precisa, a gente manda o linkzinho de volta pra você poder comprar, sabendo que você vai estar comprando o mais barato, recebendo a melhor indicação e em locais 100% de confiança. Links do Nintendo Barato e dos grupos de promoção estão aqui na descrição. Antes de você decidir comprar ou se vale a pena pra você, é importante você entender o que é Metroid e o que é Metroid Prime. Metroid Prime é o jogo que inicia a série Prime, uma vertente 3D em primeira pessoa da franquia Metroid, que originalmente é um jogo 2D, assim como o Metroid Dread no Nintendo Switch. Mecanicamente eles são bem parecidos e o que muda é a perspectiva, mais ou menos como a Nintendo fez em Zelda A Link to the Past e em Zelda Ocarina of Time na sequência. É isso que é Metroid e Metroid Prime. O jogo foi lançado originalmente em 2002 para GameCube. Como eu falei, é considerado simplesmente um dos melhores jogos da história. O jogo e a série como um todo protagonizam um infinito debate sobre o seu tipo de jogo. Enquanto alguns chamam ele de FPS, que são os tiros em primeira pessoa, outros concordam com a descrição oficial dada pela Nintendo para o jogo, que é FPA, ou seja, First Person Adventure, ou aventura em primeira pessoa. Essencialmente, ele é um Metroidvania. É um jogo que é diferente dos FPS comuns. Você vai precisar jogar ele, assim como você joga Metroid, olhando o mapa o tempo inteiro para saber como explorar e aonde você deve explorar. Como na época o termo Metroidvania ainda não havia se consolidado, ainda tem um outro grupo que o chama simplesmente de Metroidvania sem entrar na discussão de câmera em primeira pessoa, até porque uma parte do jogo acontece em terceira pessoa, quando a Samus se transforma em Morph Ball. Toda essa introdução que eu tô dando é importante e pode parecer um pouco confusa se você não sabe nada sobre Metroid, mas o que você tem que saber é o seguinte: como boa parte dos jogos da Nintendo, Metroid Prime é algo único e por isso é difícil encaixar ele em rótulos pré-estabelecidos para poder explicar. Então fique com isso por enquanto, que eu vou descrever em detalhes como o jogo funciona. Vale a pena mencionar também que tanto o jogo original quanto o relançamento foram feitos pela divisão ocidental da Nintendo, chamada Retro Studios. Então é uma série que se destaca por trazer uma visão e execução mais ocidental e menos japonesa do que um Mario ou Zelda, por exemplo. Embora sempre existiram importantes japoneses da Nintendo no time da série Prime, colaborando junto com a Retro Studios, na qual quem se destaca é o Keisuke Tanabe, co-produtor original e produtor dos jogos que vieram depois, assim como o futuro Metroid Prime 4, que vai ser lançado ano que vem no Nintendo Switch. E para poder curtir o melhor de Metroid Prime 4, é importante conhecer essa série Prime. Se você quiser saber a história completa dele, saiba que tem um vídeo aqui no canal explicando tintim por tintim dessa história, é esse que vocês estão vendo aí na tela. O Tanabe é um produtor que costuma trabalhar com estúdios parceiros, como a Retro Studios, a Intelligent Systems, que faz Paper Mario, e a Next Level Games, que faz Luigi's Mansion. Então, ele basicamente garante que jogos feitos fora da Nintendo ainda tenham o DNA da Nintendo. Beleza, mas tem uma outra polêmica que surgiu com o relançamento
lançamento desse jogo no Nintendo Switch. Apesar da Nintendo chamar ele de remasterização no seu nome, em muitos sentidos ele é um remake, que é como chamamos os jogos que foram refeitos do zero, com melhorias nos aspectos técnicos, principalmente visuais, mas também na jogabilidade. E esse jogo é a elite visual do Nintendo Switch. É um dos jogos mais bonitos visualmente, além de ter adições de jogabilidade, com mais opções de controle, incluindo controles de movimento e outras novidades. Em termos de história, a série Metroid Prime, ela se passa no mesmo universo da série 2D, como o de Metroid Dread, por exemplo, ou até mesmo o Super Metroid, aquele jogo que você jogou na época do Super Nintendo. Porém, isso tem sido discutido na fanbase, porque os eventos da série Prime, que já tem 5 jogos, são muito diferentes da série numerada dos Metroids 2D. Eu só tô avisando isso pra vocês, que é pra dizer que não precisa se preocupar em saber a história antes de Metroid Prime, porque você não vai precisar disso pra poder curtir o jogo. A série Prime é uma série independente dentro do universo de Metroid, e esse aqui é o primeiro deles. Bom, tá na hora de explicar agora por que a gameplay desse jogo é tão brilhante. Afinal de contas, como é que é a gameplay de um jogo que estão há 20 anos discutindo seu estilo? Metroid Prime te joga em um planeta chamado Talon 4, onde a nossa protagonista Samus Aran persegue o vilão Meta Ridley, após uma luta que resultou em um acidente onde ela perde parte das funções da sua armadura. Porém, logo ela descobre que Ridley não é a única ameaça por lá. O local está devastado porque uma substância parasita chamada Phazon dominou o planeta, e atualmente a única forma inteligente de vida são os também vilões piratas espaciais, grupo o qual o Meta Ridley faz parte também, e eles estão lá exatamente para pesquisar o Phazon e manipulá-lo para ganhar poder próprio. A gameplay do jogo consiste em uma exploração não linear, ou seja, um Metroidvania. Você não começa numa fase e termina no final dela, você tem um mundo para poder explorar e você faz isso indo de canto A a canto B a canto C e fazendo um vai e vem em diferentes áreas e utilizando bastante o mapa, ganhando poderes novos, desbloqueando coisas novas. Não é simplesmente uma linha reta. Temos que explorar Talon 4, aperfeiçoar a nossa suit, né, que é a nossa armadura, para ter acesso a essas novas áreas e encontrar novos vilões e acabar com eles. Mas como eu mencionei, não tem uma simples fase 1 ou fase 2. Na verdade, o mapa ele é como um quebra-cabeça. Temos que explorar aonde dá para achar esses itens ou habilidades que vão nos permitir acessar essas novas áreas. É preciso não apenas andar e atirar, mas também revirar esse mapa não linear para poder progredir. E é por isso que o jogo foi chamado de aventura em primeira pessoa, porque o fator exploração é maior do que o fator ação. E essa parte é extremamente importante para esse jogo. A exploração importa mais do que a ação. Então ele é um jogo que você não vai ficar atirando o tempo inteiro. É por isso que eu não gosto de chamar ele de FPS, porque passa uma ideia errada. A ideia é você desbloquear esse quebra-cabeça, entender os locais, como o jogo funciona, ganhar habilidades novas, o que é constante na gameplay. Então é muito satisfatório, você nunca quer parar de jogar, e você tem que escanear o mapa o tempo inteiro também. Isso é uma mecânica muito importante que se você não fizer, você não consegue progredir. Então não é um FPS, galera. Além dos puzzles, o jogo traz também trechos de plataforma, tanto da Samus normal, vamos assim dizer, quanto da Morph Ball. E mesmo os chefes do jogo, a maior parte deles não é só uma disputa de quem é o mais forte. Você tem que observar e usar estratégia para saber como você vai derrotar esses chefes, e tem sempre algum segredo. Apenas atirar neles não vai ser o suficiente. A própria batalha é também uma forma de um puzzle, e todos esses fatores fazem com que o verdadeiro protagonista de Metroid Prime seja não a Samus, mas o seu mundo, Talon 4. Ele é o verdadeiro inimigo a ser superado. Desvendar o seu trajeto, os seus puzzles, a sua armadilha e, claro, os inimigos que o protegem é a grande graça desse jogo, e é por isso que a ambientação da franquia é sem igual, para que você sinta realmente explorando um planeta completamente intrigante e fechado, hostil e ao mesmo tempo simplesmente encantador. E é por isso que a franquia costuma trazer gráficos tão bons, afinal, eles contribuem para que essa ambientação perfeita seja perfeita e imersiva. Falando em jogabilidade, vale notar que nesse jogo temos opções de controles que mesclam como era no GameCube, como era no Wii, ou seja, com controle de movimento, e também uma opção nova, sendo um meio termo entre os dois. O jogo ainda tem uma seleção de dificuldade entre fácil, médio e um difícil que você desbloqueia depois que você zera. Então é um jogo bem versátil. E como eu mencionei, um dos objetivos é você ir se fortalecendo, mas não num sentido de RPG, de subir de nível. O interessante aqui é que Talon 4 era habitado pelo povoado dos Chozo,
Musou, que é uma raça muito sábia e que treinou a nossa personagem Samus. Então, em todo o planeta a gente encontra artefatos que são as melhorias para nossa protagonista. Artefatos esses deixados lá pelos Shozos. A gameplay de Metroid Prime traz também uma novidade, um novo tipo de tiro. Traz também um novo tipo de pulo e um visor novo que nos permite enxergar algo numa situação incômoda. E tudo isso é acumulativo. Então, conforme o jogo vai progredindo, você se torna um canivete suíço que consegue realizar diversas coisas diferentes ao mesmo tempo. É uma jogabilidade muito satisfatória e galera, você realmente se sente dominando aquele mundo depois que você vai pegando mais habilidades. Além de tudo no jogo ser satisfatório, todas as altas notas do game se dão pelo jogo ser impecável em tudo. A exploração é impecável, o combate é impecável, os gráficos são impecáveis e mais do que, em Metroid Prime não tem nada de errado, estamos falando de personalidade. É tudo muito único, muito autêntico, tudo tem a sua marca Metroid Prime, sabe? Não existe outro jogo igual esse aqui. Até mesmo a trilha sonora dele mistura melodias lindas com timbres eletrônicos e uns sons meio asquerosos no meio, como a gente nota, por exemplo, no clássico tema de menu do jogo. Ouve só. Muito único, cara. Você nunca ouviu nada parecido em outro jogo. E não é só isso não, cara. Tem uma outra parte com outras músicas incríveis do game também. Ouve só. Galera, não tem como. Esse jogo, ele é a definição de jogo redondinho. O polimento dele é incrível e a excelência que alcançaram nesse trabalho é tanta que bastaram ajustes gráficos e de jogabilidade para esse jogo de 20 anos atrás ainda continuar sendo um dos melhores jogos agora lançando no Nintendo Switch. Mas calma, eu prometi que não apenas ia falar por que esse jogo é brilhante, mas também quem deveria gostar e quem talvez não vai gostar desse tipo de jogo. Então tem coisas que é importante saber sobre o jogo antes de bater o martelo se você deve ou não comprar. Primeiramente, ele é um jogo não linear dos anos 2000 e naquela época acontecia muito daquele putz, tô meio perdido aqui, putz, pra que lado que eu tenho que ir? Eventualmente você se encontra, mas você vai passar por vários momentos assim logo no início do game. A ideia naquela época era sempre você levar pros seus amigos e vocês descobrirem juntos como você passar, ou então olhar numa revista, esse tipo de coisa. E é claro que hoje em dia é muito fácil, você tem 1000 guias, né? Então não é necessariamente algo que vai te impedir de progredir no jogo, nem nada assim. Mas Talon 4 tem muitos segredos, e em alguns casos você fica realmente em dúvida de como avançar, e isso talvez possa te irritar, tá bom? Felizmente, como eu falei, estamos em 2024 e o que não faltam são vídeos de guias na internet, além de fãs que sabem os 100% desse jogo de cor pra você poder pedir ajuda, né? Inclusive, se você quiser, é só chegar lá em coelhonojapão.com/discord, a nossa comunidade tem muitas pessoas que podem te ajudar. Entra lá e vem conversar com a gente. É claro que eu tô falando isso no caso de você realmente ficar travado a ponto de se render, digamos assim, o que não necessariamente vai acontecer, né? É só uma possibilidade. Tem muitos tipos de jogadores diferentes por aí. Então eu tenho que dar esse aviso geral, tá? Outro aviso importante é que Metroid Prime pode ser chamado de Metroidvania, mas lembre-se que ele não é um aluno que aprendeu a ser um Metroidvania. Ele é o professor, é a base dos Metroidvanias. Como tal, ele tem suas próprias regras únicas, como a progressão da personagem, que não tem um sistema de RPG, algo que muitos não gostam na franquia Metroid. Então, todo esse vai e vem que a gente faz no jogo traz muitos encontros com inimigos repetidos e que não tem recompensa por você lutar contra esses inimigos o tempo inteiro. Você não sobe de nível por derrotar X inimigos, você não ganha uma moeda que compra uma melhoria, sei lá. Os inimigos comuns são ignoráveis e na maior parte do jogo você os enfrenta porque eles dão vida e munição, né, pros mísseis. Então, fica até a dica pra você não ficar toda hora enfrentando tudo que você vê. Você não precisa fazer isso. Outra coisa que pode ser um problema pros Nutellas aí, não, brincadeira. Outro problema que pode ser para algumas pessoas é que o jogo ele não tem fast travel. Isso não era muito comum na época, ou seja, você vai fazer zigue-zague no jogo, você precisa ir a pé para os locais que você revisita.
Então, frequentemente você pode se pegar atravessando o mapa do jogo. E eu sei que isso pode irritar alguns jogadores aí. Sem contar que o save do jogo é manual. Você não pode simplesmente pausar o jogo e salvar. Você tem que ir até a sala de save e aí sim salvar o game. Que bom que pelo menos o Nintendo Switch tem a função de sleep, né? Então na hora de parar de jogar, você não precisa encontrar necessariamente a sala do save. Você aperta o botãozinho de sleep ali e depois você continua jogando. Só não esquece, se você fechar o jogo, você vai perder o seu progresso, hein? E uma última consideração é que a história do jogo também não é necessariamente dada ao jogador. Você precisa escanear os itens e o 100% do jogo só acontece escaneando todos os itens e os personagens. Então ler os textos e interpretar o que tá acontecendo é importante para você entender o contexto da história. O jogo em si, cara, é gameplay do início ao fim. Ou seja, se você não quiser saber da história também, não tem problema, cara. É uma gameplay deliciosa e sem enrolação. Isso para alguns como eu, cara, é excelente. Jogos como Souls, que são muito populares, também são assim. Já outros jogadores eu sei que não gostam dessa narrativa indireta, digamos assim, tá? Mas de qualquer forma, bom, como eu falei, tem um vídeo aqui no canal contando a história completa do jogo que vocês podem assistir. Fiquem à vontade que eu, inclusive, recomendo bastante fazerem isso, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição para facilitar para vocês. No geral, meus amigos, Metroid Prime Remastered segue sendo uma indicação muito segura. Embora a sua personalidade, as suas características possam desagradar algum tipo de jogador ou outro, né? Assim como todo jogo basicamente, pelo menos agora aqui nessa análise você conseguiu entender um pouco melhor dele para saber se você vai querer jogar ou não, tá? O jogo ele tem uma duração entre 10 a 20 horas, dependendo de coisas como a sua experiência em jogos, a sua experiência com Metroidvanias, se você tá jogando ele no fácil ou no difícil, se você tá buscando 100% do jogo ou não, se você vai utilizar auxílio da internet ou não. Quando você rejoga o game, já conhecendo os truques do jogo, esse tempo cai ainda mais. Mas aí, claro, estamos falando de alguém rejogando ele, né? Inclusive, é importante citar que o fator replay nos jogos de Metroid é muito importante. Metroid Dread, por exemplo, eu zerei 8 vezes. O Metroid Prime Remastered eu zerei 2 vezes. É gostoso você rejogar. Então meio que dificilmente você vai jogar ele só uma vez. Você quer ficar mestre naquele mundo e fazer coisas que você não tinha feito antes, fazer o seu 100%, pegar todos os upgrades, esse tipo de coisa, sabe? Encontrar os segredos e tal. E olha, o preço do jogo é algo que precisa ser mencionado. Ele não é um preço comum e é uma oportunidade simplesmente única, cara. Não existe um jogo da Nintendo no Nintendo Switch tão bom que custe R$200 no seu preço base. A gente sabe que o padrão que a Nintendo utiliza é R$300 mesmo para os relançamentos, incluindo os relançamentos mais mal otimizados da Nintendo. Os jogos que ela fez uma remasterização de baixo orçamento, digamos assim, o que não é o caso desse aqui. Metroid Prime Remastered, como eu falei, é praticamente um remake. Ele é elite visual do Nintendo Switch, elite de gameplay do Nintendo Switch, elite do console do Nintendo Switch, e ele não custa o preço cheio, ele custa R$200 em vez de 300. E como eu falei, galera, eu ajudo vocês direto nos grupos do Nintendo Barato que estão aqui na descrição, cara, lá no Telegram, no Instagram, no WhatsApp. Dá pra encontrar ele a preços ainda mais baixos e pegando a mídia física. Não deixem de entrar nos grupos do Nintendo Barato que estão aqui na descrição. Pode até mandar mensagem pra mim lá no WhatsApp que eu ajudo vocês a encontrarem onde que tá mais barato agora, se você quiser comprar, beleza? Inclusive tem todo um vídeo aqui no canal onde a gente supõe que esse preço é para ser baixo mesmo, que é para poder incentivar mais pessoas a conhecerem a série. Então aproveita porque não tem outro caso como esse jogo é muito bom, galera. Metroid Prime Remastered segue sendo uma jornada única, executada com perfeição e relançada com um carinho ímpar, mostrando um dos melhores gráficos do Nintendo Switch, principalmente considerando que o jogo roda a 60 frames por segundo, cara, sério. A Retro Studios faz milagre. Sendo assim, é seguro dizer que a menos que os avisos tenham te expulsado, esse jogo é obrigatório para os jogadores que buscam jogar o que há de melhor no Nintendo Switch. E é por isso que a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Metroid Prime Remastered é nota 9,5 de 10, restando apenas algumas opções de qualidade de vida e exploração como Fast Travel e o Save, cara, que nessa remasterização poderiam ter dado a nota 10 aqui pro game. Afinal, se tem modo fácil para facilitar o combate, poderia ter uma opção para facilitar a exploração também. Isso nem deveria tirar ponto num lançamento, mas por ser um relançamento, o fator o que há de novo e o que não tem de novo é importante aqui sim, e ele precisa ser considerado. De qualquer forma, a tier list do jogo, como já foi feita no ano passado, é a máxima, porque é uma recomendação máxima do canal. Então a tier da nossa experiência geral que tivemos com Metroid Prime Remastered é uma tier S+, o que significa que é um jogo elite da biblioteca do Nintendo Switch.
Meus amigos, não deixem de jogar Metroid Prime Remastered e já se prepararem para o Metroid Prime 4 que chega em 2025 no Nintendo Switch. É isso aí, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa review de Metroid Prime Remastered. É um jogo que vale muito a pena, um jogo um pouco mais barato e galera, dá pra encontrar mais barato ainda. Como eu peço sempre pra vocês, entrem nos grupos de promoção, eles estão aqui na descrição, fiquem lá. Quando vão surgindo essas oportunidades dos melhores jogos, eu sempre aviso vocês, assim vocês conseguem comprar o Nintendo Switch, comprar os jogos, pagando menos, cara. O meu objetivo aqui com o canal é ajudar você a tirar o melhor proveito do seu videogame. Então deixa o nosso trabalho diário aqui te ajudar, galera. Entra nos grupos que estão aqui na descrição, fica de olho lá no site também, nintendobarato.com.br. Lá a gente lista quando os jogos vão entrando em promoção, onde que tá mais barato. Inclusive, se você descer a página até o final lá no site do Nintendo Barato, você consegue ver os jogos da eShop, cara, uma ferramenta que a gente desenvolveu aqui no canal. Um abração pro Carlos aí, o nosso programador aqui, que desenvolveu essa ferramenta para vocês poderem ver os jogos que estão aí, ó, na eShop neste momento em promoção, tá bom? Então, utilizem lá. E galera, se inscreve aqui no canal. Se você tem um Nintendo Switch, você quer ter um Nintendo Switch, ou se você é fã de Nintendo e não tá inscrito ainda, você tá dando mole. Eu faço de tudo pra poder ajudar aí essa comunidade. Então clica no botãozinho de se inscrever aqui, ó, vem fazer parte, recomenda o canal aí pros amigos e claro, deixa um likezão pra dar aquela força. Um like que vocês dão faz esse vídeo chegar até mais uma pessoa aí através do algoritmo do YouTube. Então conta com o seu likezão e ativa o sininho de notificações. Todos os dias temos um vídeo útil diferente, de um quadro diferente aqui no canal. Então dê o sininho de notificações nesse canal aqui, é importante pra você que tem um Nintendo Switch, beleza? Minhas redes sociais pra quem quiser falar diretamente comigo é @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram, é a mesma arroba em todos. E como eu sempre digo, meus amigos, sejam gentis com as pessoas, isso é muito importante, é algo muito legal que a gente tem aqui na nossa comunidade, então muito obrigado por serem sempre assim, beleza? Dito isso, meus amigos, agora sim, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos, valeu! Bom dia pessoal, tudo tranquilo? Acabou de ter um novo Nintendo Direct do Fire Emblem. Tava olhando os jogos do lançamento. Se dá pra jogar Nintendo Switch na neve, ó. Crossover aqui. Olha! Meu Deus! Experiência, ele vai dar uma nota aí. Valeu, galera! Muito obrigado, Pedroca.